Comprar imóveis com criptomoedas. Nos últimos anos temos visto um exponenciar das criptomoedas e alguns, talvez menos experientes, podem achar que é negócio de pirâmide, negócio do momento ou de alto risco. Os mais experientes têm uma opinião completamente contrária. A verdade é que as criptomoedas vieram para ficar. Não é assim, Bruno? É verdade. Houve durante alguns anos esta ideia que aquilo não era seguro, então era fora da caixa, sem dúvida, mas estamos a tender para que elas realmente fiquem cá, provavelmente para sempre. Se nós formos ver, existe um regulamento europeu que foi criado, chama-se MiCA. Basicamente é um regulamento que tem que ser implementado em Portugal até o final deste ano, portanto ele vai ser implementado em duas fases. Até dia 29 de junho terá que ser implementada a primeira fase e o resto até o final do ano. Toda a União Europeia já está a fazê-lo e basicamente é um regulamento que vai trazer maior transparência e segurança às pessoas que são portadoras de criptomoeda. O que é que vai fazer este regulamento? Primeiro é aplicado às empresas que estão a gerar e a gerir este tipo de criptomoeda. E vai indicar, portanto, desde a origem da moeda, a pegada ambiental, entre outras valências que vai ter a mesma. Portanto, isto realmente veio para ficar e prova disso é que já se fez em Portugal mais do que uma transação de compra de imóvel usando a criptomoeda. Não sei se tinhas ideia que isto tinha acontecido algumas vezes. E como é que se faz? Ok, basicamente, não é uma moeda ainda oficial, embora o Banco de Portugal já está a supervisionar estas operações. Ou seja, ele não está ainda a regulamentar, mas já está a supervisionar. Então, já é possível fazer uma compra através de criptomoeda e ela é feita usando uma figura jurídica que já existe há muito tempo na lei, que é chamada de permuta. Então, basicamente o que é que as pessoas conhecem de permuta? Permuta é quando temos duas pessoas, cada um que tem um imóvel, e têm interesses completamente opostos. Então trocam o imóvel entre si, ajustando algum valor que possa existir em dinheiro, não é? Então isto é a permuta que as pessoas normalmente conhecem. A mais tradicional, digamos. É a mais tradicional. Basicamente, com a criptomoeda o negócio é semelhante. Imaginemos, eu tenho uma casa e imaginemos que tens uma carteira de criptomoeda. E basicamente o que nós fazemos é no dia da escritura, há uma troca. Portanto, é atribuído um valor a essa carteira, e nós fazemos a troca. Portanto, eu passo para ti o imóvel e tu passas para mim essa carteira que tu tens. Portanto, e fica aí justificado o valor pago ou permutado. Exatamente, e fica esse valor. Obviamente ainda existem detalhes que têm que ser feitos, nomeadamente eu tenho que avisar pelo menos com 5 dias de antecedência o notário ou o local onde vai ser feita a escritura, para por sua vez estes poderem reportar quer aos órgãos policiais, quer às finanças que vai ser feita esta operação. Para evitar o quê? Para evitar branqueamento de capital. Então é tido ainda estes cuidados e nesse dia é feita uma operação perfeitamente normal de permuta. Como é que é feito em termos da passagem de carteira? É algo digital? Sim, é algo digital. Por exemplo, tu podes fazer numa pen o que tu vais passar para mim, portanto, e é feito essa transferência no momento e eu levo a pen. Existe algo que eu acredito que vai começar a acontecer, que é, com esta regulamentação MiCA, as criptomoedas cada vez serão algo mais seguro e algo que os bancos vão começar a olhar de outra forma, como não faziam até agora. Eu acredito que com esta questão deste procedimento MiCA e outros que eu acredito que poderão vir a surgir, os bancos vão começar provavelmente também a financiar juntamente com a criptomoeda. Vou passar a explicar isto muito rapidamente. Então, imagina o seguinte, e como sabes, no dia de hoje, em Portugal, apesar de recentemente o Estado ter anunciado que poderá vir a financiar 100% no crédito de habitação para jovens até 35 anos, só será aplicado a esses jovens e não a quem tem mais idade. Ou seja, nós vamos ter ainda, a base será o financiamento a 90%, como temos ao dia de hoje. Claro. Significa que quem compra um imóvel tem que entrar com 10% do seu capital. No mínimo. Imaginemos um cenário desses, e imaginemos que eu não queria entregar-te os 10% em dinheiro, mas, por exemplo, tinha uma viatura que tem o valor desses 10%. Aos 10%. E eu estava interessado em entregar-te a viatura e para ti também dava-te jeito a mesma. A lei já diz que eu posso fazê-lo.
ok? Portanto, existem escrituras feitas com financiamento, onde a forma de pagamento dos 10% foi sobre a forma de um objeto, nomeadamente, por exemplo, uma viatura. Imaginemos o cenário de um imóvel de 200 mil euros e tu terias que dar 20 mil euros correspondente aos 10%. Portanto, se essa viatura tem um valor de 20 mil euros, eu como comprador estou interessado em entregar-te e tu estás interessado em receber, nada na lei nos proíbe de o fazer. Em que na escritura é mencionado que foi dada esta forma de pagamento. E o banco vai financiar os 130 mil euros, que é a diferença. Então, se ao dia de hoje, se isto já é feito, o que é que me impede de eu entregar-te os 10% sobre a forma de criptomoeda? Na mesma proporção daquela que eu quero entregar. Exatamente. Claro. Portanto, e perguntas, mas porquê é que isto ainda não foi feito? Porque ainda ninguém olhou desta perspectiva. Eu acredito que neste momento devemos ser as primeiras pessoas em Portugal, de uma forma pública, a assumir esta questão. Portanto, ninguém falou sobre isto e eu acredito que é só por uma questão de perspectiva. Da mesma forma que poucas pessoas desconhecem que podem entregar um objeto material para fazer esta transação dos 2%. Portanto, se para uma viatura não existe objeção, porque é que para uma carteira de criptomoeda, que eu atribuo um valor e tu concordas com essa atribuição de valor, o que é que nos possibilita de fazermos esta transação? Claro. Como poderia ser uma peça de arte, algum outro tipo de artigo que tenha um valor que eu acho correto para aquela transação, claro. Exatamente. Portanto, eu acredito que vamos ter muito em breve, e quando digo em breve estou a falar no espaço de 1 ano e meio a 2 anos, eu acredito que vamos ter operações destas a ser feitas com muita regularidade no nosso dia-a-dia. Sim, e quanto mais forem acontecendo, mais regulamentadas vão estar e mais seguras vão ser. Muitas pessoas têm que estar preparadas para estar do outro lado, que é no receber destas carteiras. Exato. Portanto, uma das coisas pelo qual não acontece com mais regularidade é que muitas vezes os proprietários não têm ainda a possibilidade de receber essa carteira. Então implica que o comprador é que tem que depois transformá-la em euros e para depois dar ao cliente. Agora, temos só que enquadrar isto rapidamente. O que é que aconteceu? Portanto, quando as criptomoedas foram criadas, o objetivo era fugir à burocracia, fugir ao monopólio que existe com moedas como o dólar, como o euro. Este era o propósito. E durante muitos anos os Estados quiseram controlar de alguma forma e eliminar estas criptomoedas do sistema. Há uns anos esta parte aperceberam-se que não podiam vencer esta tendência. Então o que é que fizeram? Em vez de os vencer, juntam-se a eles. Então, perante este cenário, como se juntaram a eles, começam agora a criar legislação para regulamentar tudo isto. Portanto, eu acredito por isto mesmo que será algo que vai acontecer muito em breve, de começarmos a ter transações de criptomoedas juntamente com imóveis. E tendencialmente também os bancos criarem as suas próprias criptomoedas para também criar aqui essa ponte. Sim, os bancos centrais já estão muito à frente neste tipo de sentido e eu acredito que a partir do momento em que os bancos centrais comecem a fazê-los, todos os bancos também vão acabar por fazer. Sim. Muito bem. Obrigado, Bruno. As criptomoedas ainda são assustadoras para si? Esta informação foi útil? Gostava de partilhar com alguém? Não se esqueça de fazer like, subscrever e partilhar. No próximo mês, trazemos um novo tema. Obrigado.